Se a gente for olhar dados demográficos dos anos 70 para os anos 2020, por exemplo, a nossa expectativa de vida no Brasil quase dobrou, né? Isso a gente entra no que é o assunto principal desse envelhecimento em foco hoje, professor, que é o envelhecimento bem-sucedido, né? Esse termo que tem sido muito utilizado hoje na literatura para descrever não só o viver mais, mas o viver melhor, né? Viver mais autônomo, mais independente, né? Por que esse tema, o envelhecimento bem-sucedido, ele é importante hoje quando a gente pensa em população idosa? Esse é um tema interessante, né? Esse conceito de envelhecimento bem-sucedido, ele tem gerado na literatura uma série de discussões a partir da abordagem, como as pessoas encaram esse tema, né? Autores mais anglo-saxônicos, assim, olham para esse tema com uma lógica muito, eu diria, talvez funcionalista, né? Funcionalista na dimensão do viver mais, viver melhor, viver bem, é viver como, né? Viver acima da média, viver acima do normal. Já outros autores colocam que daqui a pouco esse sentimento e esse entendimento de viver bem, não necessariamente ele tem uma relação direta com essa lógica do viver acima do normal ou acima da média, mas uma vida que consiga manter, né, apesar dos altos e baixos, né, das dificuldades que enfrentamos ao longo da vida, que são normais, inerentes em qualquer ciclo da vida, principalmente na velhice, essas dificuldades e essas perdas que enfrentamos, como conseguimos lidar com elas, como conseguimos enfrentar essas perdas. A ideia do envelhecimento bem-sucedido, para muitos autores, está muito relacionada com um outro conceito importante, que é o conceito associado à qualidade de vida, né? Uma vida com qualidade. De que forma podemos, na velhice, construir uma vida com qualidade, termos uma vida com condições que sejamos capazes de manter a nossa autonomia e a nossa independência em patamares, digamos assim, em condições, se é que pudéssemos medir algumas dessas condições, em valores acima do que seria o normal. Teoricamente, essa seria a ideia do envelhecimento bem-sucedido, né? A ideia do bem-sucedido é algo que está acima do que seria o normal, além do que seria uma média possível e alcançável. Então, passa um pouco por essas condições, né? Dentro dessa ideia. Sim. Bom, mas então, como o senhor vem trazendo envelhecimento bem-sucedido, e a gente sempre pensa com essa cabeça dicotômica, se tem o preto, tem o branco, se tem a luz, tem a escuridão. Existe envelhecimento mal-sucedido? Esse é um termo utilizado, professor? Então, os mesmos autores, principalmente anglo-saxões, que trazem essa ideia do conceito de envelhecimento bem-sucedido como um comportamento acima da média, descreve um envelhecimento mal-sucedido como um processo de envelhecimento associado à incapacidade, à dependência, em níveis bastante elevados. Então, neste outro extremo, se pudéssemos entender isso num único contínuo, né, num extremo nós teríamos uma condição associada a uma ideia de dependência, de perda da capacidade de executar tarefas, de perda da capacidade de fazer escolhas. Isso caracterizaria um pouco o envelhecimento mal sucedido. No outro extremo, a gente teria uma condição oposta, uma manutenção num status de grande ou elevada capacidade, condição para execução, para a autodeterminação desses sujeitos num envelhecimento bem-sucedido. É claro que a gente pode criticar um pouco essa ideia de algo contínuo, né? E não entender que ao longo da vida, talvez, a gente possa vivenciar situações de ganhos e de perdas. Né? Tem um livro muito famoso também que fala de perdas e ganhos ao longo da vida, né? E a velhice também está associada a isso. E essas perdas e ganhos, elas vão conduzir de alguma forma, ao longo dos anos, condições que vão limitar a nossa autonomia, a nossa independência durante um determinado tempo. Essas condições, elas podem ser passageiras, mas para alguns sujeitos elas podem ser mais duradouras. E aí a pessoa tem que buscar criar condições para conseguir superar estas condições. E desta superação, muito está atrelado também a ideia e a visão do bem-sucedido. Sim. A vida não é uma linha reta, né, professor? E uma coisa importante que a gente sempre deve destacar, né? O envelhecimento, ele é um processo associado a perdas.
é inerente ao envelhecimento perdas, né, em diferentes dimensões. Nós podemos pensar no envelhecimento com perdas em alguns aspectos financeiras, perdas físico-funcionais, perdas de contato social. O envelhecimento traz perdas. A questão é de que forma nós podemos superar essas perdas para mantermos ainda a nossa autonomia e a nossa independência, né? Mantermos a nossa autodeterminação. Acho que esse é o nosso grande desafio.